Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal. E hoje sim, vocês já viram aí na capinha, eu vou falar aqui sobre gatilhos que podem gerar crises, né, na criança autista, seja em casa e principalmente no ambiente escolar, que muitas vezes ela vai se deparar com alguns desses gatilhos aqui, com certeza. Mas isso vale para todos os espaços que a criança frequenta. E para quem não sabe, eu sou pedagoga e já faz bastante tempo, né? Atendo escolas aí da minha rede municipal aqui há mais de 15 anos e fui durante alguns anos aqui, fazia atendimentos psicopedagógicos de crianças bem pequenas, crianças autistas ou com suspeitas de autismo. E nesse momento agora eu não estou fazendo esses atendimentos presenciais, mas atendi durante muitos anos. Então, esses gatilhos aqui a gente vê muito assim, quando a criança ela não quer entrar no ambiente, ou a criança chora, sabe, de uma maneira ali, nossa, ela não fazia isso e agora tá fazendo. Então, assim, quando a gente entende, quando a gente conhece esses gatilhos ali, a gente vai focar na causa da crise e não no comportamento em si, tá certo? Eu trouxe aqui 4 gatilhos que podem gerar essas crises, mas assim, existem inúmeros outros, tá? Trouxe 4 que muito provavelmente a criança ela se depara com eles, principalmente aí no ambiente escolar. Então, bora lá? O gatilho número 1, e antes de começar aqui, gente, eu vou deixar aqui abaixo um PDFzinho desses 4 gatilhos, tá? Eu até imprimi aqui numa folhinha só, 4 páginas em uma, mas eu vou deixar os cartõezinhos aqui abaixo, é só clicar e baixar aí, tá bom? Então, o gatilho número 1 é a quebra de rotina. A rotina traz o que para a criança? Previsibilidade. E isso gera segurança e quando ela é quebrada pode causar irritabilidade. Lembrando aqui que eu coloco pode causar irritabilidade. Então, sim, vamos pensar que no ambiente escolar, como eu disse, isso vale para qualquer lugar que a criança frequenta. Mas no ambiente escolar, ela se depara muito com isso aqui. Na escola tem o quê? Muita rotina. A hora que chega, fazer atividade, tem a hora do lanche, tem a hora de retornar para a sala, a hora de fazer uma atividade, a hora de parar. Enfim, enquanto a criança ela já está toda organizada nisso, ela sabe o que vai acontecer em cada momento, né? Então, ela tem o quê? Uma previsibilidade. Vamos pensar que naqueles momentos que a escola faz, de festas, de eventos, sai o quê? Um pouco dessa rotina, que as crianças saem todas da sala, vão fazer ensaios, todo mundo num ambiente só, aquele barulho, ou seja, sai daquela rotina. E se a criança ela não entende muito bem o que está acontecendo, ela fica insegura e isso pode gerar uma crise. Então, quando a gente sabe o que gera isso, por que a criança está mais irritada, por que ela está chorando, por que ela não quer entrar naquele ambiente, então a gente vai entender e a gente vai direto o que? Na causa da crise, não naquele comportamento da criança. A gente vai entender, sabe, do que acontece. E se eu entendo, muitas vezes eu evito, né, que isso aconteça ali para aquela criança. Eu vou trabalhar um pouco mais com ela para que ela possa compreender, enfim. Então a quebra de rotina, ela pode sim ser um gatilho ali para crise. E isso vale para tudo, tanto na nossa casa. Sabe aquela criança que gosta muito de ir para algum lugar e passar sempre pelo mesmo caminho? Então, quando sai do caminho, essa criança ela desregula toda, chora, mas essa criança tá com birra e tal. Muitas vezes é porque ela fica insegura. Ela já tem uma previsibilidade, vai aqui, vira ali, tanana, e aí de repente, do nada, sem ninguém avisar e falar, muda o caminho. E aí acontece. Então, muitas crianças pequenininhas mesmo, acontece demais isso. Então, a quebra de rotina é um gatilho, sim. Vamos pro gatilho número 2. Antes de continuar, não se esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrita, não seja inscrito. E ativa o sininho também, tá? Pra você receber as notificações quando os vídeos forem aí pro ar, tá bom? O gatilho número 2 é a sobrecarga sensorial. O excesso de estímulo faz com que a criança se desorganize e esses estímulos recebemos através dos nossos sentidos, audição, tato, paladar, visão, olfato. Gente, a sobrecarga sensorial é algo tão sério, porque assim, se a gente está falando aqui, principalmente no ambiente escolar, essa criança ela se depara muito com isso. Vamos pensar na sala de aula, toda organizada e tal, mas para algumas crianças aqueles estímulos ali visuais, por exemplo, aquilo incomoda muito, né? Aquelas cores, ou pode, dependendo do lugar, muitas luzes, e aquilo é uma sobrecarga sensorial, e isso incomoda, e isso é um gatilho para gerar uma crise. A criança que não entra na sala, que não quer ficar naquele ambiente, que chega ali, daqui a pouco ela chora, ela fica muito ansiosa. Então, são gatilhos. Então, essa sobrecarga sensorial, e aí para tudo, né? A audição, tem crianças que têm alguma questão com barulho, não é que o barulho é alto, mas é com alguns tipos de barulho.
E isso incomoda muito, isso faz com que a criança não permaneça ali naquele ambiente ou se desorganize bastante. E na escola, principalmente, tem aqueles barulhos tanto das crianças, assim, do ventilador, de uma carteira que arrasta muito. Então, eu falo, nossa, mas mãe, fulaninho hoje chorou muito, não quer entrar na sala, tanana. E se a gente for pensar, são questões sensoriais muitas vezes, né, que faz com que essa criança não goste. Eu sempre falo que em alguns vídeos eu até falei sobre isso. Tem criança, inclusive no próprio PDI da criança precisa vir, né, todas essas questões. Muitas vezes essa criança ela não pode chegar, por exemplo, lá na escola no mesmo horário que todo mundo, porque muita gente, muito barulhinho na hora que tá entrando, já começa a entrar na escola chorando. Pensa aí. Então, muitas vezes, lembra que, tá? Porque cada criança ela é muito única. Então, muitas vezes isso já é um gatilho, né, para uma crise, um choro e tal. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. Sair, muitas vezes tem que sair um pouquinho antes ou um pouco depois, porque é aquele barulho e tal. Então, assim, são questões, né? Essas questões sensoriais é uma sobrecarga mesmo. Isso é um gatilho, sim, para uma crise de uma criança autista. Gatilho número 3. Falta de compreensão. Muitas crianças autistas não usam a fala como meio de comunicação, não fazem uso de imagens para mostrar o que querem e também não compreendem o que falamos com ela. E isso gera crise, uma desregulação. Gente, imagina uma criança em qualquer ambiente, como eu disse aqui, mas vamos pensar lá na sala de aula. É uma criança que tá ai, mas o fulaninho não fica na sala, mas vamos imaginar aqui, o fulaninho que tá lá na sala, a professora tá lá na frente, falando, ele não tá compreendendo nada, ele não sabe o que tá sendo falado ali, porque não tem, né, vamos pensar que uma imagem para ele entender, ou, né, quando eu não uso imagens para mostrar, eu não vou adaptar alguma coisa ali para essa criança, então ela fica ali escutando alguém, ó, blá, 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 essa criança não tá entendendo nada. Então, vamos começar a imaginar, talvez usar imagens para essa criança, adaptar essas atividades, dar poucas demandas para ela, para que ela possa compreender o que está sendo falado, o que está sendo pedido para ela. E se ela não sabe disso, é um dos objetivos que a gente precisa trabalhar para essa criança poder conviver um pouco melhor ali, poder entender um pouco melhor. Então, a falta de compreensão é um dos motivos. Às vezes, nossa, fulaninho tá empurrando, tá mordendo, tá fazendo um monte de coisa. Essa criança ela não tá compreendendo o que tá acontecendo. Então, muitas vezes ela usa desses artifícios, mas não significa que isso é porque ela é autista, entende? Então, é a falta de compreensão que tá levando essa criança a ter alguns comportamentos. Então, a gente precisa estar bem atento a isso, porque essa falta de compreensão é um gatilho, sim, para uma crise. Então, nós adultos, se a gente estiver num lugar que a pessoa tá ali falando uma língua que eu não compreendo, pensa aí, como seria isso, né? Falando um monte de coisa ali que eu não compreendo. Eu gostaria de ficar nesse ambiente? Seria agradável para mim? Não. Então, me imagina para uma criança que tem todas outras dificuldades, inclusive essa. Então, sim, a falta de compreensão é um gatilho para a crise. Então, vamos lá para o último gatilho que eu coloquei aqui, que é o gatilho número 4. Excesso de informação. Esse excesso de informação pode ser nas brincadeiras, nas atividades da escola, nos ambientes ou até mesmo na nossa fala com a criança. Então, evite excesso. Esse excesso de informação, vamos pensar aqui em tudo, gente, em tudo. São demandas demais, né? O excesso de informação, falar demais, pedir demais, enfim. Ou nas atividades que eu entrego para a criança. Vamos pensar numa folha A4, que tem um monte de coisa para essa criança fazer, ela não vai conseguir. Excesso de informação. Então, quando a gente percebe que essa criança, nossa, fulaninho não quer brincar, fulaninho não fica aqui, fulaninho não faz essa atividade que eu coloco para ele fazer, não faz de jeito nenhum. Vamos pensar que talvez eu tô dando demanda demais? Tá tendo um excesso ali para essa criança? Então, muitas vezes o excesso de informação, seja na minha fala, seja nas atividades, seja nas demandas da brincadeira, isso está sendo um excesso de informação e isso pode ser um gatilho para crise, não querer ficar, chorar, espernear, fazer um monte de coisa, tá? Então, o excesso de informação também é um gatilho para a crise de uma criança autista, tá bom? Então, vamos recapitular aqui esses gatilhos que podem, tá, gente? Podem gerar crise na criança. 1, quebra de rotina. 2, sobrecarga sensorial. 3, falta de compreensão. 4, excesso de informação. E para finalizar aqui, nós não podemos esquecer que cada criança ela é única. O que faz uma criança se desregular
traz muita alegria talvez para outra, porque o que essa que não gosta de jeito nenhum, essa que gosta. Tem criança que não gosta de música, mas tem criança que ama música, um exemplo, tá? Tem criança autista que ela não gosta de estar naquela rodinha cheia de criança brincando, que a gente fala, não, nenhuma criança gosta. Não, gente, tem criança autista que ela sim, ela fica na rodinha, ela pode até brincar ali, ficar meio que sozinha, mas ela gosta de estar ali. Mas tem criança que não, aquilo para ela já é um excesso, tá? Já é um excesso ali de informação, é uma sobrecarga sensorial, enfim. Então, assim, a gente não pode esquecer que cada criança ela é única. Aquilo que eu utilizo para uma criança, um recurso que eu utilizo para uma criança que deu super certo, essa criança se desenvolveu, fez um monte de coisa, para aquela outra pode ser uma sobrecarga sensorial, pode ser um excesso de informação, ela pode não estar entendendo e para ela não vai dar certo. E é por isso que a gente observar a criança faz toda a diferença. A gente observar essa criança para além dos seus comportamentos. Entender por que esses comportamentos estão acontecendo. Para a gente mudar o ambiente, ajudar essa criança a se sentir melhor ali. Tá? Então, assim, são coisas básicas que a gente precisa ali observar. E como eu disse lá no começo do vídeo, isso aqui serve para todos os ambientes. Sim, mas principalmente na escola. Na escola, todos esses aqui, ó, esses 4 gatilhos, eles acontecem com muita frequência, tá? Principalmente aí, ó, sobrecarga sensorial, a falta de compreensão, o excesso de informação. A questão da rotina na escola sempre acontece muito bacana ali. Aí naquele dia que quebra, né, como eu disse, para alguns eventos que acontecem e tal, pode gerar. Mas a escola geralmente segue muito uma rotina tranquilinha, né? O que vai acontecer muito isso aqui é na nossa casa, em outros ambientes que a criança frequenta. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui nesse canal. Se inscreva e ativa o sininho para ser notificado aí dos vídeos novos que aparecem por aqui, tá? E voltando aqui a dizer, eu vou deixar aqui abaixo esses cardzinhos aí com esses 4 gatilhos para que vocês tenham e não se esqueçam, tá bom? E aqui abaixo, gente, na descrição do vídeo tem vários links de outros vídeos, dos meus cursos, de materiais que eu indico, de livros também que eu indico, recursos que eu uso, né, para fazer os meus materiais, enfim, tem tudo aqui, tá? É só clicar na descrição, tem um monte de informações bem legais aqui abaixo, tá bom? E eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!